declarou em nota que o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Estado abriu no fim do ano passado um processo para a realização de concurso público que prevê a contratação de 50 novos fiscais ambientais, entre outros cargos. A nota afirma também que a função é indelegável e só pode ser exercida por funcionários públicos de carreira. Daqui a pouco, o governo prorroga o IPI mais baixo para automóveis. A procura de última hora pelos ovos de chocolate na véspera do domingo de Páscoa. Os brasileiros vão consumir 80 milhões de ovos de Páscoa este ano. Muita gente deixou para comprar na última hora. São menos opções, é verdade. Mas o preço pode compensar. Quem saiu de casa hoje para comprar ovos de Páscoa não poderia esperar outra coisa. Você já viu o tamanho dessa fila? Eu vi. Muito grande, mas tem que ficar. Ah, essa mania nacional. Brasileiro é assim mesmo, eu deixo tudo para a última hora. Até a dona Zezinha deixou para hoje. Olha que ela trabalha na loja de chocolate. Eu comprei um pouco. Não comprou tudo? Não, eu já estou pensando em comprar mais. Deixou para a última hora. Também. Mas aqui ninguém ficou sem. Além dos 8 milhões de ovos que a fábrica despachou para o Brasil inteiro, mais 6 mil foram fabricados na quinta-feira. Ideia brilhante. Sabe de quem? O coelho da Páscoa, ele gosta dos consumidores. Deve ter sido dele também a sugestão de deixar os clientes provarem o chocolate. Essa outra loja de São Paulo passou o dia lotada. Na véspera da Páscoa, as filas estão maiores, algumas prateleiras já estão vazias, mas o consumidor tem medo de não encontrar o ovo que procurava. O comerciante também tem medo do estoque encalhar. Por isso, quem deixa para comprar na última hora tem pelo menos uma vantagem: o preço. R$ 15,60 por R$ 10,90, hein? Descontos de 20% a 50% nesse supermercado. E quem compra 4 ovos ainda ganha um bicho de pelúcia. Adivinha quantos a Tainá fez os pais comprarem? Pro meu primo, pro meu primo, pro meu primo e pro mim. 4, né, Zequinha? Mas para ela, só um ovinho. Criança é assim, não gosta de exagero. Só um? Sim. Se ganhar 2, o que você faz com o segundo? Como? O governo decidiu adiar o aumento da alíquota do IPI, do Imposto sobre Produtos Industrializados, os carros, caminhões e utilitários. Até o fim do ano, tudo fica como está. O IPI dos carros iria subir depois de amanhã. Não vai mais. Em entrevista ao Jornal Nacional, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, explica por que o governo decidiu adiar o aumento. IPI iria aumentar no dia 1º de abril, não vai aumentar, iria aumentar de novo em julho, não vai aumentar, permanecerá nas alíquotas atuais até o final do ano. O que levou o governo, então, a mudar a programação? Para não haver risco de que houvesse uma queda das vendas ao longo do ano. Entre 2008 e 2010, o governo já tinha baixado o IPI para incentivar a venda de veículos. Foi uma forma de estimular a economia durante a crise financeira internacional. No ano passado, a estratégia se repetiu. E agora, o imposto já estava, aos poucos, voltando ao normal. Por exemplo, a alíquota dos carros 1.0, que estava zerada, subiu para 2% em janeiro e deveria passar para 13,5% na próxima segunda-feira, mas vai continuar nos 2%. O IPI menor foi decisivo para as vendas no ano passado. Este ano, em janeiro, tanto a produção quanto as vendas ainda estavam em alta. Já em fevereiro, a produção continuou aumentando, mas as vendas caíram. Para este economista, a medida não é suficiente. Isso aí não deve criar os incentivos que o governo imagina. Ele só vai evitar parar de piorar, mas melhorar efetivamente um conjunto maior de sinalizações e medidas que o governo tem que passar. O ministro disse que o imposto fica como está para todas as faixas de veículos que tiveram o IPI reduzido, carros, utilitários e caminhões. E que no fim do ano vai decidir se o imposto continua mais baixo ou se volta a subir. A indústria automobilística é muito importante para a economia brasileira. Ela representa 25% da produção industrial. Então, para manter a produção industrial crescendo, é importante que a indústria automobilística continue crescendo. Com a medida, o governo vai deixar de arrecadar 2 bilhões e 200 milhões de reais de abril a dezembro deste ano. 3 taxistas foram assassinados durante a madrugada de hoje em Porto Alegre. Os motoristas fizeram uma carreata de protestos e bloquearam ruas e avenidas. Por volta das 6 da manhã, a manifestação parou em frente à casa do governador Tarcísio Genro do PT. Os taxistas
segurança e que os passageiros também passem a ser registrados nas barreiras policiais. O governador recebeu os motoristas e prometeu realizar uma reunião entre as autoridades de segurança do Estado e representantes da categoria para discutir o problema. Em São Paulo, um protesto de moradores terminou em confronto com a polícia ontem à noite. Os manifestantes fizeram uma barricada para bloquear a rua. A polícia usou bombas de gás lacrimogêneo. Os moradores protestavam contra a morte de 2 jovens durante uma operação policial. De acordo com a polícia, os rapazes fugiram de uma abordagem e atiraram contra os PMs. O Departamento de Homicídios vai investigar o caso. Amanhã o Fantástico faz um desafio. O que seria dos homens se as mulheres fizessem as malas e tirassem uma semana de férias, deixando casa e filhos para trás? Elas vão tirar um tempo para descansar e o trabalho pesado vai ficar com os maridos. Será que eles sobrevivem num mundo sem mulheres? É a grande novidade que o Show da Vida traz para você neste domingo. Com a apresentação da Alexandre Borges. Lá vão elas, felizes, ansiosas, preocupadas, eufóricas, aliviadas. Tem mais estreia, hein? Planeta Gelado, uma fascinante viagem pelo Ártico e pela Antártica. Imagens arrebatadoras da vida selvagem nos polos. O Fantástico traz também revelações sobre o caso da manicure que matou um menino de 6 anos no Sul Fluminense. O primeiro alvo da assassina era a mãe do garoto. Mas não conseguiu, então ela investiu contra a criança. Tivemos acesso ao vídeo que mostra o momento em que a manicure entra com o menino no hotel onde aconteceu o crime. E ainda, o drama dos corintianos da Bolívia. Os 12 torcedores presos contam num vídeo gravado esta semana o que estão vivendo. Cabe à justiça boliviana preocupar a nossa vida. Amanhã vai ser dia de rock no Fantástico. The Killers, The Killers. E aqui no Lollapalooza a gente conversou com as principais bandas e veio descobrir quem é esse povo que enfrentou sol, chuva e lama em 3 dias de festival. Em dia de voar com esses malucos, eles resolveram saltar do topo desse prédio de 30 andares num condomínio carioca. Tudo na clandestinidade. Amanhã no Fantástico. Até lá. A seguir, uma exposição em Jerusalém provoca mais uma discussão entre palestinos e israelenses. A Coreia do Norte faz novas ameaças aos vizinhos do Sul e aos Estados Unidos. A Coreia do Norte elevou o tom das ameaças e anunciou ter entrado em estado de guerra com a vizinha Coreia do Sul. Os norte-coreanos também dizem que estão de prontidão para atacar bases americanas na região. O anúncio foi no habitual tom estridente da TV norte-coreana. A partir de agora, as relações entre o Norte e o Sul entram em estado de guerra. A situação que não era nem de paz nem de guerra na Península Coreana chegou ao fim, disse o apresentador. Especialistas dizem que é difícil avaliar o que isso significa na prática, já que as duas Coreias nunca assinaram um acordo de paz. E há 2 semanas, a Coreia do Norte anunciou que não considerava mais válido o cessar-fogo que terminou o conflito entre os 2 países há 60 anos. Em mais uma ameaça, o governo norte-coreano disse que vai fechar uma das últimas ligações entre os 2 países. Um polo industrial que fica do lado norte da fronteira, mas é mantido por 120 empresas do Sul. É uma das poucas fontes de dinheiro da Coreia do Norte, que é comunista e tem um dos regimes mais fechados do mundo. Neste sábado, caminhões e trabalhadores seguiram cruzando a fronteira dos 2 países normalmente. O Ministério da Defesa sul-coreano informou que não foram verificadas novas atividades militares do norte que possam sugerir um ataque iminente. O governo minimizou as ameaças. Disse que elas não devem provocar grande alarme na população sul-coreana e não há motivos para os cidadãos mudarem sua rotina. Os norte-coreanos também afirmam que estão prontos para atacar bases americanas na região. A advertência feita pelo ditador Kim Jong-un foi depois que 2 bombardeiros americanos fizeram exercícios militares sobre a Península Coreana. O Conselho de Segurança Nacional, que auxilia o presidente americano em questões de guerra, afirmou que não há nada de novo nas declarações do regime comunista, mas confirmou que os Estados Unidos estão reforçando o sistema de defesa antimísseis na região. No Oriente Médio, confrontos entre tropas israelenses e palestinos marcaram o chamado Dia da Terra. Manifestantes fizeram passeatas contra a ocupação israelense. Houve enfrentamentos na Cisjordânia e na faixa de Gaza.
o Dia da Terra. Acontece uma vez por ano nos territórios palestinos para lembrar os 6 árabes que foram mortos durante uma manifestação contra o conflito de terras em 1976. Achados arqueológicos sobre o rei Herodes, uma das figuras mais controversas da história, começaram a ser exibidos pela primeira vez em Jerusalém. Mas a exposição aumentou ainda mais as hostilidades entre israelenses e palestinos, como mostra o correspondente Rodrigo Paredes. Era um rei tão odiado que os arqueólogos só tiveram certeza de que essa era a tumba dele pelas marcas das marteladas que destruíram tudo quase 2.000 anos atrás. As 2 outras tumbas, bem menos luxuosas, podem ter sido de filhos ou de alguma das 10 mulheres de Herodes. Afinal, pelo menos uma delas, ele mesmo se encarregou de matar. O rei da Judéia executou filhos, cortesãos e, segundo a tradição cristã, exterminou recém-nascidos na época do nascimento de Cristo. Foi um rei muito cruel, diz a curadora do museu Silvia Rosenberg, mas fez grandes obras e promoveu a paz no reino da Judéia. Por fim, o rei da Judéia decidiu que descansaria em paz ao sul de Jerusalém, na montanha que ele mesmo mandou construir. Naquele tempo dá para a gente ter uma boa visão da cidade de Jerusalém e dá também para ouvir o som que vem de alguma mesquita ali embaixo. Isso que a gente está vendo são vilas palestinas. Herodes era judeu, filho de mãe árabe, mas obedecia aos romanos e vivia como um romano, entre festas e casas de banho na parte baixa do palácio. Quando o rei Herodes mandou erguer essa montanha e construir a fortaleza em cima dela, tudo isso que a gente está vendo aqui pertencia ao Império Romano. Hoje, esse pedaço de terra onde eu estou fica na Cisjordânia, numa área controlada por israelenses e, ao mesmo tempo, reivindicada por palestinos. E é aí que o rei Herodes continua causando confusão. Em Ramallah, o vice-ministro de arqueologia da autoridade palestina, Hamdan Taha, diz que a tumba de Herodes é dos palestinos. Os objetos são parte da tradição palestina. Devem ser devolvidos imediatamente, ele diz. Israel promete devolver tudo, mas não aos palestinos. Tiramos do sítio arqueológico e vamos devolver para lá. Se por acaso houver algum acordo dando a área aos palestinos, aí sim tudo vai pertencer a eles. E afinal, Herodes era judeu ou palestino? Certo é que ele foi um típico rei romano. E a tumba majestosamente destruída e reconstruída pelos arqueólogos é uma bela prova disso. Neste sábado de aleluia, fiéis lotaram a Basílica do Santo Sepulcro em Jerusalém. Segundo a tradição cristã, foi lá que Jesus foi enterrado antes da ressurreição. No Vaticano, o Papa Francisco presidiu a Vigília Pascal, a primeira de seu pontificado. Durante a homilia, pediu que os católicos não percam esperança, mesmo quando estão tristes e cansados. Daqui a pouco, definido o primeiro finalista da Superliga Masculina de Vôlei. Cruzeiro, Fluminense e Palmeiras vencem na rodada dos estaduais. E os segredos do desempenho do homem mais rápido do mundo, que corre amanhã no Rio. Amanhã tem o desafio Bolt contra o Tempo na praia de Copacabana. O adversário brasileiro do homem mais rápido do mundo foi conhecido hoje de manhã. A missão dele será superar um desempenho sem comparação na história do atletismo. Bruno Lins correu, venceu e ganhou um presente. Vai ser o brasileiro na prova de amanhã contra o jamaicano Usain Bolt. Hoje correu 150 metros em 15 segundos e 8 centésimos. Você não pode cometer erros, se você cometer erros, pode estar lá atrás. Então, se concentrar bastante e amanhã, fala na máquina. Bolt assistiu a eliminatória e posou para fotos com o Bruno e os outros adversários do desafio. Daniel Bailey, de Antigua e Barbuda, e Alex Quinones, do Equador. Por que tudo parece mais fácil para o Bolt? Porque ele é tão superior aos adversários. A resposta está no olhar mais atento ao desempenho dele nas pistas. A largada é o ponto fraco de Bolt. Costuma reagir lentamente. Por causa do tamanho, 1,95 m, demora a erguer completamente o corpo. Mas aos 30 metros, já com a postura correta, costuma assumir a ponta. A amplitude média das passadas é de 2,43 m. Gigantesca. Bolt dá menos passos do que os outros. Na final dos 100 metros das Olimpíadas de Londres, foram 41 passadas.
5 a menos do que o medalhista de prata, o também jamaicano Johan Blake. Na prova dos 100 metros, Bolt tem a velocidade média de 37,6 km por hora. O auge é entre os 60 e os 80 metros, quando chega a impressionante marca de 44,7 km por hora, quando estabeleceu a melhor marca dos 150 metros em 2009, com 14 segundos e 35, ele teve a mesma velocidade média, 37,6, mas manteve o pico de quase 45 por hora dos 60 até os 100 metros. No Rio, vai tentar melhorar a marca. Era um show para os fãs. Para mim vai ser bom começar a temporada correndo bem. Hoje está na pista e amanhã é ele quem vai ditar o ritmo em Copacabana. Você vai ver o desafio Bolt contra o tempo amanhã ao vivo no Esporte Espetacular, que vai mostrar também como o campeão vive e treina na Jamaica. A história do homem mais rápido do mundo, Usain Bolt. Vamos à Jamaica conhecer o dia a dia de um fenômeno do esporte. Amanhã, Sport Spectacular. Um superastro do cinema visita o Maracanã. Tom Cruise encontra Zico. Ronaldo, fenômeno, fala do seu novo trabalho. Comentarista da Globo. Ele vai conseguir ter o grupo na mão, mas eu acho que a seleção brasileira está devendo muito. E uma corrida num solo sagrado. A Maratona de Jerusalém. A gente vê amanhã. Espetacular. Espetacular. No vôlei, o Cruzeiro garantiu vaga na final da Superliga masculina pelo O Cruzeiro já tinha vencido o primeiro jogo da semifinal pelo mesmo placar. O resultado da final foi o confronto entre o Rio de Janeiro e Minas. O time carioca ganhou a primeira partida. Pelos campeonatos estaduais, destaque para a goleada do Cruzeiro e as vitórias de Fluminense e Palmeiras. Começamos pelo campeonato carioca. Jean cobrou a falta, a bola se desviou e o Fluminense abriu o placar contra o Boa Vista. Fred rolou para Rafael Sobis fazer Fluminense 2, Boa Vista 0. Pelo campeonato paulista, Leandro fez o gol do Palmeiras. Gilcinho empatou o Fluminense. E nos acréscimos, Marcelo Oliveira garantiu a vitória do Palmeiras, 2-1. O 15 de Piracicaba saiu na frente da Ponte Preta com este gol contra de Arthur. O William empatou. E fez também da virada. Aí o William. Só que o Marcelo Soares deixou tudo igual. 15 de Piracicaba 2, Ponte Preta 2. Campeonato Paranaense. Dirceu fez o gol do Londrina contra o Atlético. O empate saiu neste gol contra do zagueiro Gilvan. Mas na súmula, o árbitro deu o gol para o atacante Edgar Júlio, o longe. Pelo Campeonato Mineiro, Borges fez o primeiro do Cruzeiro contra o Vila Nova. Léo aumentou. O Vila Nova reagiu com o Tchô. E Heraldo. Mas com 2 gols de Ricardo Goulart, o Cruzeiro venceu 4-2. O futebol amanhã na Globo às 4 da tarde, horário do Brasília. Veja a seguir, Lollapalooza 2013. Você vai conhecer os diferentes estilos dos fãs do Festival de Rock em São Paulo. Uma multidão se reúne desde o começo da tarde em São Paulo para o Lollapalooza, um dos maiores festivais de rock do mundo. E a repórter Verusca Donato vai até lá conhecer alguns desses fãs. Óculos escuros, botas, camisetas. Os jovens do Lollapalooza combinam no figurino. Bom, quase todas, né? Você pergunta, por que eu não vi o normal? Eu falei, eu não sei. Eu quis ir de Power Ranger. É na cabeça que cada um mostra o próprio estilo. Qual é a cor dos cabelos? Tá o azul com certeza. Porque é o cavalo. Cavalo, porque é clube, combina e por isso. São mais de 80 atrações musicais em 5 palcos. Mas por isso que o festival vale a pena. Você acaba conhecendo outras coisas que você nem imaginava conhecer. Do primeiro ao último palco aqui do festival existe uma distância de 500 metros. Andar tudo isso aqui o dia todo para assistir várias apresentações é bem cansativo. Por isso toda essa turma aqui arranjou um jeito de repor as energias. Os caras estão indo, né? Perna, pé, costas, pescoço, você vai pro lado lá.
Tudo bem. Uma multidão se espreme para ver os principais shows, como o da banda Franz Ferdinand. Uma das atrações mais esperadas são os americanos do The Black Keys, que tocam no Brasil pela primeira vez esta noite. Vai ser no palco principal do Lollapalooza, o mesmo onde o The Killers se apresentou ontem. O show arrebatou o público, que cantou em coro com o vocalista Brandon Flowers. E neste domingo tem o encerramento do Lollapalooza, com os brasileiros do Planet Hemp. E Pearl Jam, uma das bandas mais influentes do rock internacional. E assim nós encerramos esta edição do Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite, bom domingo de Páscoa.